Olha, sabe uma coisa que eu gosto muito nesse programa? A gente aprende algo novo todos os dias. E aí a gente faz questão de dividir isso com você. Por exemplo, nós vamos falar hoje aqui sobre a dieta do tipo sanguíneo. É uma dieta que divide opiniões, mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa dieta. Eu, por exemplo, aprendi que o tipo de sangue mais antigo, conversando com os especialistas consultados, o mais antigo e o mais comum é o tipo O, também conhecido como universal. Os demais tipos A, B e AB teriam surgido com o passar do tempo e com a mudança dos nossos hábitos. Então, antes da gente falar sobre a dieta do tipo sanguíneo, para você saber o que você pode e o que você não deve comer, vamos entender um pouquinho mais sobre os variados tipos de sangue. Veja. O tipo sanguíneo de cada pessoa é definido no momento da formação do nosso código genético. Existem 4 tipos: A, AB, B e O. A tipagem depende da presença ou não de proteínas na superfície das hemácias, que são as células vermelhas do sangue. É essencial que todos os indivíduos conheçam o seu tipo sanguíneo, porque em caso de transfusão, haverá rejeição se o sangue recebido não for compatível. No Brasil, a maioria da população tem sangue A ou O. Os tipos sanguíneos estão ligados à evolução humana. O tipo O é o mais antigo. O A e o B surgiram mais tarde na formação das sociedades. Já o AB é o mais recente, resultado da miscigenação. Alguns médicos acreditam que estas diferenças estão relacionadas diretamente às necessidades nutricionais de cada grupo sanguíneo. Para muitos especialistas, conhecer o tipo de sangue pode ajudar a emagrecer. E é isso que nós vamos aprender agora. Por isso estamos recebendo a Poliana Esteves, que é nutricionista. Poliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Poliana, você viu aqui no intervalo a surpresa que nós tivemos aqui. Nós formamos aqui 4 mesas com os diferentes tipos de sangue. E aí a gente foi vendo, bom, meu tipo de sangue é aquele. Eu não posso comer isso, meu Deus, eu como isso todo dia. Todo mundo tem essa reação, Poliana? Todo mundo tem essa reação. As pessoas não têm noção da importância que tem o tipo sanguíneo em relação à alimentação. Acho que é só na hora de fazer a transfusão de sangue, né? E o tipo sanguíneo, esses alimentos interferem, mexem muito com a nossa vida. E quando as pessoas começam a descobrir, começam a ficar meio apavoradas mesmo. Olha, a gente vai começar com o tipo O primeiro, essa bancada aqui. O meu tipo de sangue é tipo A, daqui a pouco eu vou chegar lá. A gente vai começar com o tipo de sangue do Edu, que é o tipo O. E eu já vi aqui vários alimentos que estão aqui no quadrado vermelho, portanto, que devem ser evitados, e que o Edu ataca com grande frequência. Então a gente vai entender isso aqui direitinho. Vamos lá, o vermelho é os alimentos que a gente deve evitar. Isso, e aqui no exatamente. verde o que a gente deve comer, é isso? E o verde que a gente deve comer. Então, assim, o mais importante primeiro é o quê? Igual você falou, existe muita contradição, né? A dieta tipo sanguínea é boa, não é? Funciona, não funciona? Então, principal, a dieta do tipo sanguíneo é uma dieta genômica, ela vem através do nosso DNA. Então, não é nenhuma dieta da moda que foi inventada para perder peso, ela acaba ajudando a perder peso, né? Mas é porque ela coloca o seu organismo funcionando de novo. É um cuidado com o organismo. Exatamente. Tá. O que a gente não deve comer? Quem é do tipo O, portanto, a maioria da população. Isso. Então, o tipo O, ele tem que evitar, o principal vilão do tipo O é a farinha de trigo. Por quê? O que acontece com os alimentos do nosso tipo sanguíneo? Existe uma reação química entre o alimento que você come e o seu tipo sanguíneo. Tá. Por exemplo, o seu tipo O, ele vai comer a lentilha. Tá. Essa lentilha, ela é digerida, ela é digerida no estômago pelo processo de hidrólise ácida, que vai digerir a lentilha. Só que cada alimento possui uma proteína chamada lecitina. E essa lecitina, quando ela não interage com o seu tipo sanguíneo, ela fica intacta e acaba sendo depositada. Exatamente. Ou no intestino, ou no estômago, ou cai na corrente sanguínea e se deposita em algum órgão. Tá, então vamos citar o que a gente deve evitar aqui. Vamos lá, o que você colocou? Feijão branco, é isso? Feijão branco. Qualquer feijão ou só feijão branco? Feijão branco. Feijão preto pode. Tá. Farinha de trigo. Edu, quando você come alguma coisa com farinha de trigo, te faz mal? Eu tô vendo esses alimentos aí, Celso, é interessante o que você estava falando. Por exemplo, o feijão branco. Eu sinto, lógico, ele estufa um pouco, tal, mas eu me sinto mal. A farinha de trigo também. A outra coisa, castanha que está presente aí. Tá aqui. Castanha também eu me sinto mal. Pistache, da mesma forma. Mas você come tudo isso, né? Eu como de todas as mesas. Ele achou que ele era universal, ele assim, podia comer qualquer coisa. De todos, o que eu mais sinto, e eu sinto pesar, eu acho que, eu vou até perguntar, se você permitir, que é o seguinte, tem a ver com o estômago, com o rim. Eu sinto mais pesado, eu sinto uma digestão de forma diferente quando eu como alguma coisa com farinha.
Acontece sim. O glúten, que é a proteína contida na farinha de trigo, no centeio e na cevada, ela interfere muito para as pessoas do tipo sanguíneo O, porque ela tem essa lecitina que prejudica a digestão, prejudica o metabolismo, pode causar hipotiroidismo. O tipo O é um tipo que tem muita tendência a ter hipotiroidismo, primeiro pelo consumo da farinha, segundo porque ele tem dificuldade em captar o iodo, que é essencial na função da tireoide. Portanto, então, um alerta importante para você que é do tipo O. O que mais aqui que a gente deve evitar? Quem é do tipo O? Azeitona? Azeitona. Morango? Morango. Meu Deus. Morango faz mal. Carne de porco? Carne de porco. É a única carne que o tipo O não pode. O tipo O é carnívoro, ele pode Que com sorte, todas as carnes, todo o resto menos pode. a carne de porco. Tá bom, e aqui a gente tem também batata doce, é Batata isso? doce. E só um alerta, Fala. a castanhas e o amendoim não pode, porque ela contém na castanha um fungo chamado aflatoxina, que quase sempre carrega o vírus da hepatite. Então, às vezes, pessoas tipo O têm hepatite por comer a castanha ou o amendoim. Olha, nós estamos falando aqui sobre a dieta do tipo sanguíneo, o que as pessoas, dependendo do tipo de sangue, devem e devem evitar. Devem comer e devem evitar. Agora, vamos à parte boa. O que a gente pode e deve comer? Exatamente. Você falou que nessa dieta do tipo sanguíneo, quem estuda isso diz que estes alimentos que são recomendados, eles funcionam como medicamentos para o nosso corpo, é como isso? se fossem remédios. São os alimentos que vão te ajudar a emagrecer, vão te ajudar a curar problemas de saúde. E os que estão aqui na parte vermelha são como se fosse veneno. Nossa, então vamos lá. Vamos à parte boa. Vamos que pode, o que faz bem. Quiabo, adoro quiabo. Quiabo pode. Acho que eu vou mudar de sangue aqui. Tá. Tipo, ó. Espinafre. Espinafre, adoro. Nozes. Carne, né, em geral. Qualquer coração, carne menos a suína. A de porco. Coração, adoro coração. Pimenta. Brócolis. O brócolis pode também, para o tipo O, é extremamente saudável tudo que for verde, verde escuro. Então, o brócolis é muito saudável. Só tem que ter cuidado na hora de lavar o brócolis. Tem que deixar a água cair bastante, porque o brócolis ele contém a cisticercose, porque ele é feito com as fezes, né? A plantação com as fezes do porco. Então, pode ter esse problema. Alho pode. Tá pode. bom. E Alho pimenta? para todos os tipos, pode. Pimentinha Pimenta. vai bem, então? Vai bem também. Tá aqui. Então, portanto, isso aqui foi o tipo O, os alimentos que você deve comer, os alimentos que você deve evitar. Agora, vamos ao tipo A. Me dá as dicas do meu tipo de sangue agora, gente. Eu tô preocupado, viu? Você é o A? Eu sou A e tô preocupado Antes já. da gente começar, eu tenho uma dúvida. E o fator RH, o positivo e negativo, não é considerado? Não é considerado. O fator RH, chamado de rezos, na verdade, é só mesmo na hora da transfusão ou quando a mãe está grávida que precisa saber se vai ter incompatibilidade. Na questão do tipo sanguíneo, não. A gente herdou esse rezos, esse RH dos macacos, mas em relação ao tipo sanguíneo, a alimentação não interfere. Então vamos ver aqui. O que não pode, o que deve ser evitado. O que não pode não, o que deve ser evitado, né? Tipo A. Para o tipo A. Então, principalmente para o tipo A, ele não pode com presunto, esses frios, porque o tipo A ele tem uma acidez estomacal muito baixa. E esses alimentos contêm nitrito, que causa câncer em pessoas que têm essa acidez estomacal baixa. Tudo. Exatamente. São todos os embutidos também, desculpa, geral. Isso, todos os embutidos. Salsicha, Salame, exatamente. apresuntado, presunto. Isso, Todos todos os esses. frios. Bacon. Bacon, nenhuma carne. O tipo A é? não tem nenhuma carne que seja benéfica. Ele só tem carne neutra, que você pode comer, que não vai te fazer grandes coisas no organismo. O que, por exemplo, que eu sou A? Tô Frango ligada é aqui. neutro. Só franguinho assim, grelhadinho? Exatamente. Nem peixe? O peixe pode. Peixe, bacalhau principalmente, Peixe cru saudável. pode, por exemplo? Pode. O resto Tô de super carne me que não. identificando. Eu não posso um monte de coisa que tá em vermelho. Banana? Banana não pode. E todos assim, tudo isso por causa dessas lecitinas que interferem no organismo, que vão te causar um problema de saúde ou aumento de peso, né? Então todo tem... Azeitona verde, a preta pode? Pode. Azeitona verde não pode. Carne, enfim, que você falou. A castanha da castanha de caju não pode. O que é isso? Ketchup, maionese, No sanduíche. pimenta. Bom, no que é sanduíche muito não pode forte, ter carne, não pode ter um hambúrguer. Então, vai fazer do quê? Só de queijo? O tipo A, ele é um que aceita um pouquinho mais derivados de leite, o queijo, assim. Mas o queijo, se for comer, só mussarela, porque é um queijo ralo, não tem grande concentração de leite. Porque o leite é extremamente prejudicial, aí é para todos os sangues. Acho que é o mais restrito aqui, né? Porque o leite, a vaca contém no organismo dela uma bactéria chamada euritrema pancreática, que passa para o leite. Quando a gente toma, essa bactéria se aloja no nosso pâncreas, causando diabetes. Além disso, também o leite tem 3 proteínas.
E o nosso organismo, a gente que é adulto, não tem a lactase para digerir a proteína do leite. Então você consegue digerir no máximo uma, mas continuam 2 proteínas, que se armazenam no tecido conectivo, que liga o músculo ao osso, e começa a roubar o cálcio do osso. E aí o leite causa osteoporose. Nesse caso é o sangue do Celso e o da Cris. Isso. E serve para o leite e para todos os derivados, para manteiga, para todos os tipos de queijo. A manteiga é a única que pode, que ela é mais feita com a gordura, ela não tem alta concentração de leite. E a mussarela, que é um queijo ralo. Fora isso, evitar o resto. Ai, maionese, E eu o que adoro pode, maionese. então, tudo mais natural, né? Mais porque o tipo verduras, A, ele é né? mais vegetariano. Ele é um tipo, ele vem da agricultura, então ele é um tipo vegetariano, então ele pode mais com isso. Ah, com eu vim com o verduras, sangue com errado. negócio. Tem alguma coisa errada nisso. Vou no laboratório Vai trocar hoje. o sangue, vai Tem trocar o alguma sangue. coisa errada nessa história. Antes Tem da alguma gente coisa ir errada. pro B, com que idade pode começar a fazer essa dieta? O certo é desde que você nasce. Isso é uma coisa genética. A dieta tipo sanguínea ela é a dieta do seu DNA. Então, para você evitar problemas de saúde, obesidade, o que for, isso é desde que você nasce. Então é importante a gente avisar que não é uma dieta para emagrecer, e sim Não. para ter uma vida saudável. O emagrecimento é consequência de você colocar o seu organismo funcionando. Além do que, esses alimentos errados interferem no metabolismo, no processo da tireoide, tudo isso. Então não tem contraindicação, então. Nenhuma. Eu deixei uma pergunta que é a seguinte. O pessoal deve estar em casa perguntando o seguinte, será que tem alguma contraindicação esse tipo de dieta? Será que pode fazer algum mal? Não tem contraindicação nenhuma, não faz mal. O que faz mal é você não seguir a dieta tipo sanguíneo. Mas só tem que ter cuidado, porque existem muitos livros aí mal escritos, de coisas que não são verdades, virou muito dieta, como se fosse dieta da moda. Mas assim, tem comprovação científica, igual, por exemplo, no meu consultório eu faço um exame de microscopia de campo escuro, eu mostro para o paciente o sangue dele antes da dieta e depois da dieta. Então, assim, você vê que o sangue limpou, que não tem mais fungo, não tem mais bactéria, sabe? Dá Esse para exame, ver bastante. então, mostra como o tipo de sangue, como ele tá, e depois que você receita A gente faz determinada vários, dieta, vários muda. tratamentos e muda, assim. Então, por exemplo, porque o tipo A, vamos falar do tipo A que todo mundo causa polêmica. Se o tipo A começar a comer muita carne, ele não consegue transportar essa proteína. Então, dá pra ver no exame que tem, tipo, vários riscos, a gente chama de fibrina, e isso impede a circulação sanguínea. Então, isso causa infarto, isso causa um AVC, isso causa uma trombose. Então, é muito sério, é muito relacionado à saúde mesmo, é uma questão estética, né? Agora, falando uma coisa para você de casa. Você, de repente, a gente falou sobre o leite, que não era bom para um tipo de sangue. Agora, se você tem alguma alergia, daí é uma coisa diferente ao tipo de sangue, é isso? Exatamente. Porque, lógico, vai ter pessoas que pode ser que, por mais que, vamos supor, couve seja benéfico, ela não aceite a couve. Né? Então, é toda uma questão de trabalho também, de respeitar, porque cada indivíduo é único. Não adianta você falar que é todo mundo igual.